Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje é nossa lição de domingo, pressupondo. Na lição dessa semana, nós estamos estudando um pouquinho sobre a criação de Deus, sobre Deus ser o Criador, sobre o criacionismo. É claro que é só um pouquinho de várias coisas que a gente poderia estudar, mas isso é muito importante para a gente poder se lembrar de que Deus é realmente Criador e que nós somos suas criaturas e que Ele merece toda a honra e toda a glória. Isso é algo que nós precisamos lembrar sempre. E pesquisar sobre isso também, estudar sobre isso também. Até porque, atualmente, nós vemos que é difícil para muitas pessoas estudar sobre determinado assunto por conta própria. Questionar, debater, colocar sua visão, argumentar, entender o ponto de vista do outro. Atualmente, nós estamos nos perdendo um pouco nisso, porque muitas vezes alguém fala algo e as pessoas acreditam, sem questionar, sem tentar entender realmente se aquilo é verdade ou não. Assim como a lição disse, às vezes alguém da sua família falou, você acredita tanto nela que você pega aquilo pra si como verdade. Mas muitas vezes aquilo não é verdade, você não pesquisou, você não foi atrás, você só pegou aquilo como verdade porque você acredita naquela pessoa. E eu tenho notado que para muitas pessoas tem sido até difícil pensar. Sim, quando eu falo pensar, não é aquele pensamento automático, porque isso, né, se você tá vivo, você pensa, você tem consciência. Mas muitas vezes nós não pensamos profundamente, nós não refletimos, sabe, sobre nossas atitudes, sobre nossas crenças, se elas são crenças reais ou se são crenças sem fundamentos. Muitas vezes nós não paramos para refletir sobre o nosso comportamento, sobre várias coisas. E isso é um grande problema, porque nós precisamos ser seres pensantes, seres que refletem, seres que buscam ir atrás de conhecimento, que buscam entender determinadas situações. Com isso de influenciadores, e eu não falo como sendo algo ruim, porque muitos de vocês me consideram como influenciadora cristã, no caso, mas não é ruim necessariamente um influenciador. É claro que não, tem muitos influenciadores que falam as coisas certas, falam as coisas corretas, eles passam a informação verdadeira. O ruim é que você que está do outro lado, muitas vezes não vai atrás para saber se aquilo realmente é verdade, ou então para saber se aquela pessoa é realmente confiável, sabe? E com tudo isso, acontece até mesmo um efeito manada. É claro que isso não é algo totalmente atual, porque já aconteceu várias coisas na história da humanidade em que teve esse efeito manada. Que um acreditou, o outro acreditou também e foi indo. Não precisou ter internet, não precisou ter celular para as pessoas já serem influenciadores uns dos outros, né? A maior influência que nós temos é as pessoas ao nosso redor. Nós podemos muito bem influenciar as pessoas ao nosso redor. Isso pode ser bom, mas também pode ser muito perigoso. Quer um exemplo? Lembra da grávida de Taubaté? Então, hoje em dia, quando a gente vê alguma coisa na internet relacionada a ela, a gente pensa, nossa, mas aquilo era absurdo, como que aquelas pessoas acreditavam nisso naquela época? É que nem faz tanto tempo. E mesmo assim, naquela época, aquilo teve um efeito manada e muita gente acreditou. E isso, como eu disse, não é só de agora, já vem acontecendo há muito tempo, né? Desde quando o mundo é mundo, muitas pessoas elas são influenciadas por outras e por ideias que muitas vezes não deveria, a pessoa não deveria nem acreditar naquilo. É engraçado porque se a gente for parar pra pensar, hoje em dia a palavra ela não vale muita coisa para algumas pessoas. Antigamente, a palavra ela valia como um contrato, você nem precisava ir ao cartório assinar alguma coisa. Nos tempos bíblicos, por exemplo, a palavra era tão importante, se você falasse alguma coisa, isso não precisava de mais nada, a sua palavra valia. Hoje, infelizmente, qualquer um fala o que quer, do jeito que quer, e isso vai se espalhando. Não é à toa que muitas vezes nós vemos coisas absurdas escritas em livros, em artigos, em pesquisas. Em todos os lugares existem coisas absurdas que, se você parar para pensar, parar para pesquisar um pouco mais, você vai ver que aquilo não tem fundamento. Por isso, tome cuidado com aquilo que você vai se deixando levar. Em relação ao criacionismo e ao evolucionismo, você precisa tomar muito cuidado se você é cristão. Não se deixe levar por aquilo que as pessoas falam, por essas teorias. A teoria do evolucionismo, por exemplo. Porque nós, como cristãos, nós conseguimos encontrar base para a nossa crença através do criacionismo. A Bíblia e a ciência estão do nosso lado. Como eu disse na lição de ontem, para você acreditar no evolucionismo e no criacionismo, você precisa de fé em ambas as teorias. Olha, eu vou te dizer que se você pesquisar bem, se você estudar bem sobre o criacionismo, você vai ver que ainda faz
muito mais sentido do que o evolucionismo. Espero você na lição dessa semana pra gente estudar juntos sobre esse assunto. Se você não é inscrito, se inscreve para poder fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, pedimos a Ti sabedoria e discernimento para sabermos o que é certo e o que é errado, para pensarmos mais, para refletir, que o Senhor nos ajude a principalmente compreender mais a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. É isso, espero você na lição de amanhã, a lição de segunda-feira.